Oi, pessoal, tudo bem? Trago o resumo do capítulo 35 de Sortilégio. Mas antes, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Segunda-feira, 12 de junho. Fernando reclama por Kátia chegar tarde e diz que passou pela casa da Maura e todas as luzes estavam apagadas. Kátia diz a Fernando que foram a uma boate. Fernando não acredita nela e os dois começam a discutir. Kátia ofende Vitória e Fernando, furioso, dá uma bofetada na cara dela. Fernando se arrepende e pede perdão para a irmã. Kátia diz que jamais imaginou que o irmão fizesse isso, ainda mais para defender aquela mulher, e que ele não sabe como a odeia. No dia seguinte, Vitória pergunta a Alessandro como ele pode estar tão certo que o filho de Maria José espera é dele. Alessandro diz à mãe que é porque Maria José mesmo disse, e ele acredita e não quer mais duvidar dela porque a ama. Alessandro diz à mãe que haja o que houver, ele não vai se separar de Maria José. Fernando liga para a Vitória, mas ela evita falar com ele. Felipa diz a Vitória que não acha nada bom que ela continue com aquela criancice. Vitória diz a Felipa que não quer voltar com Fernando porque não é bom para ele e tampouco para ela. Kátia liga para Lisete e diz que saiu com Bruno e pede para ela dizer a Fernando que as duas foram a uma boate. Lisete diz que ela não precisa se preocupar e depois terá que lhe contar como as coisas foram com o Bruno, com riquezas de detalhes. Bruno conversa com seu advogado para conseguirem testemunhas que digam que o pai dele não esteve bem da cabeça. Bruno diz que a mãe ficou do lado de Alessandro, então ele quer que ela se dane e Alessandro ele quer destruir. Raquel diz a Ulisses que pode alugar um apartamento para que eles possam se ver. Ulisses finge gostar da ideia dela e em pensamento diz: "Ah, meu Deus, que pesadelo! Como é que eu vou me livrar dessa louca?" Alessandro vai até a casa de Mercedes e fala do favor que Pedro pediu para ele. Mercedes fica nervosa e diz a Alessandro que não se lembra de nenhum Pedro Samaniego, porque na boate não se conhece muita gente. Alessandro diz para Mercedes ir até a casa dele para conversar com Ezequiel, que ele vai dar o trabalho para ela. Fernando volta a pedir perdão para Kátia. Kátia diz que o perdoa e que desde que chegou sente que os dois são quase estranhos e que ele nunca lhe conta seus problemas e as coisas que acontecem no trabalho e que gostaria que ele confiasse mais nela. Fernando diz à irmã que tá bom e ela vai ver que a partir de agora ele vai mudar. Em seguida, Kátia liga para Bruno e diz que já amoleceu o irmão dela e que armou todo um rolo para convencê-la a contar todas as coisas para ela e se Alessandro quiser prejudicá-lo, ela logo vai avisar. Bruno fica todo alegrinho. Bruno pressiona Roberto para ficar do seu lado e descobrir se a mãe dele tem alguma coisa com Fernando. Caso Roberto não aceite, quando ele assumir a presidência da empresa, Raquel e ele ficarão sem nada e até sem a mesada. Alessandro diz a Maria José se o filho deles for menino, quer que se chame como o pai dele. Maria José concorda e diz que se for menina, quer que ela se chame como Helena, a mãe dela. Alessandro pergunta se Maria José não se lembra da mãe. Maria José diz que não lembra quase nada porque tinha 3 anos quando a mãe morreu e se lembra da sua irmã Paula, que era muito pequena e que era engraçado que lembra que tinha outra menina da idade dela. Alessandro pergunta se eram amigas. Maria José diz que com certeza. Xuxo e Pedro chegam na cidade e alugam uma casa para eles morarem. Alessandro diz à mãe que eles vão
ceder, dar tudo como Bruno pediu. Com firmeza, Vitória diz que não, porque isso não é justo. Kátia diz a Lisete que Bruno e ela estão se dando bem ultimamente e agora que ela está na empresa, ele pediu para ela espionar o Alessandro. Lisete diz que Kátia deve estar bem apaixonada para estar ajudando o Bruno assim. Kátia diz que podem ser. Xuxo conversa com o administrador do mercado, onde Pedro e ele abrirão uma loja. Pedro conta para Xuxo que pediu a Maria José a recomendar Mercedes para trabalhar na casa de Alessandro. Xuxo diz a Pedro que Mercedes não pode trabalhar lá e conta que ela e Gabriel fizeram. Xuxo conta tudo que combinou com Mercedes e Gabriel para fazer a polícia acreditar que Paula havia atropelado. Xuxo diz a Pedro que Mercedes não pode trabalhar na casa de Alessandro porque vão descobrir tudo. Ela será presa e ele também por ser cúmplice. Enquanto isso, Mercedes chega na mansão dos Lombardos e conversa com Ezequiel sobre o trabalho. Ezequiel diz que Mercedes será testada por uma semana. Lisete conta para Maura tudo o que Kátia disse sobre Bruno. Maura quer Alessandro para ela a todo custo e diz à irmã que o único que pode ajudar é o Bruno e eles têm que fazer uma aliança. Vitória se aproxima de Maria José e é muito amável com ela. Maria José pergunta se Vitória mudou com ela pelo bebê. Vitória diz: é meu neto, mas principalmente porque acho que você é uma boa moça. Pedro chega na mansão Lombardo. Xuxo chega na casa de Mercedes. Feliz da vida, Mercedes diz a Xuxo que amanhã mesmo vai começar a trabalhar na casa do senhor Alessandro. Xuxo diz que ela não pode trabalhar na casa. Pedro conta para Maria José e Paula toda a história envolvendo Mercedes, Gabriel e o acidente de Paula. Pedro diz que quem foi pedir para Mercedes e o irmão dela se passar por o atropelado foi o Eric e certamente fez isso a mando do Bruno. Furiosa com a armação feita para ela, Paula diz que Eric e Bruno são dois vigaristas. Pedro tenta convencer Maria José a não dizer nada de Mercedes para Alessandro, temendo que Bruno possa fazer com ela e também para o Xuxo, porque ele já sabia de tudo e escondeu. Mercedes e Gabriel descrevem para Xuxo o homem que deu o dinheiro para eles mentirem sobre o acidente. Xuxo diz que aposta que foi o senhor Bruno e o que está feito, mas ela não vai trabalhar naquela casa, porque se o senhor Alessandro descobrir toda a história, ela e Gabriel podem parar na cadeia, isso se antes o Bruno não fizer alguma outra coisa. Eric vê Paula na mansão e vai falar com ela. Furiosa, Paula empurra e diz para ele não falar com ela. Surpreso, Eric pergunta por quê. Paula diz: se nega a perguntar depois de quase ter desgraçado a minha vida, dá um chute na canela dele e se afasta. Ezequiel mantém Alessandro informado sobre a conversa que teve com Mercedes e a visita de Pedro. Maria José incita um pouco a contar tudo para Alessandro pelo fato do pai ter pedido para ela não falar nada por medo do que aconteça com Mercedes e Gabriel. E Xuxo, mas finalmente ela abre a boca e conta toda a verdade para Alessandro. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.